Gente, boa tarde. Fiz alguns vídeos falando sobre a condição autista em mulheres e eu estou devendo para falar sobre a condição autista em homens. Porém, eu convido você, mulher, a assistir esse vídeo porque nós vamos poder estar falando do seu marido, do seu filho, e é bastante importante a gente conhecer como é que é esse funcionamento. Então vamos lá. Existe uma característica na condição autista masculina que ela é universal. O indivíduo masculino na condição autista, ele potencializa muito o seu pensamento racional. Independente dele ser uma pessoa que se comunique menos ou se comunique mais, é um indivíduo que tem uma tendência natural de sempre trazer uma justificativa lógica para explicar as coisas. E é uma justificativa lógica reta, pontual e que determina a razão das coisas, tá? É um indivíduo que consegue justificar com essa racionalidade tudo aquilo que ele deseja e aquilo que ele não deseja dentro da sua condição autista. Ele consegue elaborar algo concreto para essas justificativas. Em detrimento dessa racionalidade, a pessoa masculina na condição autista, ela vai apresentar uma dificuldade maior de expressar diretamente o seu sentimento sobre as coisas ou o sentimento sobre as pessoas, tá? E isso muitas vezes é uma queixa da esposa, dos filhos, das pessoas que estão ao seu redor. Homens na condição autista são muito mais presos às suas rotinas e principalmente a uma padronização na realização das suas atividades, tá? Procuram seguir horários rigidamente, procuram seguir normas rigidamente, procuram executar no dia a dia o mesmo contexto das suas atividades e de uma mesma maneira. O indivíduo masculino, ele vive muito mais abertamente os seus hiperfocos. Ele não só vive, mas ele saboreia, e ele não está muito preocupado se as pessoas que estão ao seu redor ou estão incomodadas, ou se não estão gostando, ou se não estão achando estranhos. Eles mergulham realmente nesse hiperfoco e saboreiam aquilo de uma forma muito mais clara. A rigidez cognitiva, ela é muito mais intensa, tá? Tanto que o indivíduo na condição autista, ele é taxado até o seu diagnóstico como aquela pessoa teimosa, aquela pessoa que persiste radicalmente no seu ponto de vista, que volta na argumentação, que fala as mesmas coisas sempre e que tem uma dificuldade muito grande de flexibilizar. Homens na condição autista são bem menos apegados a datas comemorativas, tá? E muitas vezes até se manifestam porque eles sabem que é uma obrigação social, não por espontaneidade. Assim como eles manifestam numa intensidade menor a saudade, o sentir falta, entre outras coisas. O homem na condição autista, ele é mais espontaneamente desleixado. Ele não está muito preocupado se a cor está combinando, se a roupa está de acordo com a ocasião. Existe uma tendência muito forte de usar o mesmo padrão de roupas. Se penteou o cabelo ou se não penteou, tá tudo bem, tá? Isso é uma característica mais do masculino. A irritabilidade, ela é mais aflorada. Aflorada em que sentido? O homem manifesta no seu dia a dia, na sua dinâmica, espontaneamente mais esse processo de irritabilidade, tá? Isso também passa a ser uma queixa das pessoas que estão ao seu redor, né?
Porque ele fala, às vezes ele fala alto, às vezes ele fala um palavrão, às vezes ele dá uma xingada, e isso está mais comum no público masculino. Outra característica, o indivíduo na condição autista, ele é tido como mais rabugento, ele é mais ranzinza, tá? Ele reclama mais, ele se queixa mais, certo? Homens na condição autista, eles têm uma característica de se envolverem mais com processos e pessoas, porém, eles têm uma tendência muito maior de não se comprometer com esses processos e com essas pessoas. Por quê? Eu tenho que ir lá falar, eu falo, e saio de cena. Eu tenho que viver uma situação social, eu vou lá e faço o meu e vou embora. Então, é mais espontâneo esse envolvimento. Assim como, se ele não quiser, ele muito espontaneamente ele não vai fazer e está acabado, tá? Normalmente, o indivíduo na condição autista masculino, ou ele é bem menos expressivo romanticamente, tá? Ou ele é extremamente pegajoso. Porém, o menos expressivo romanticamente é o que mais predomina, tá? É um indivíduo naturalmente disperso, ele fica muito ligado, em virtude dessa racionalidade, aquilo que ele tem que fazer ou aquilo que ele gosta de fazer, e ele tem uma tendência muito grande de se desligar do resto e das pessoas também, tá? Muitos indivíduos adultos masculinos na condição autista são mais sarcásticos, tá? Não irônicos, sarcásticos. E aí nós vamos ter uma mescla. Você vai ter aquele indivíduo que fala mais, o que fala menos. Você vai ter aquele indivíduo que tem um contato social maior e um que tem um contato social menor ou mais restrito, tá? Porém, esta dinâmica, ela é uma dinâmica que pertence a uma estatística bem significativa de homens na condição autista de diagnóstico tardio. Temos formas diferentes de manifestar? Óbvio que temos. Por quê? Porque nós estamos falando do espectro. E o espectro é muito amplo. Mas, genericamente, é dessa forma. Meninos, eu quero saber de vocês o seguinte. Eu deixei de falar alguma coisa que você manifesta que é diferente? Coloca aqui pra gente. Da mesma forma para mulheres, para filhos, que também tem aí o seu pai, o seu marido dentro da condição autista. Vamos conversar sobre isso e vamos ampliar esse nosso conhecimento, tá bom? Um grande abraço.